Boa noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, então, a todos mais uma vez. Estamos aqui dando início a mais um estudo do nosso livro dos Espíritos. Hoje, iniciando o programa de número 85, e vamos começar na questão 395. Falando um pouco, né, Célia, agradecendo a todos vocês que nos acompanham, que estão sempre conosco, interagindo, que se vocês quiserem, se sentirem, podem mandar suas perguntas para nós, porque a gente percebe muitas das vezes, né, Célia, que aprofundamos um pouquinho mais, mas às vezes pode ser que haja, de certa forma, dúvidas com relação ao que nós já falamos ou alguma outra coisa correlacionada. Mandem para nós. Divulguem o nosso trabalho, participem de outros estudos da nossa casa, o MAP, né? Temos aqui o Evangelho, temos outros estudos de outros livros também, que é fundamental, Célia, para que a gente possa fazer esse crescimento espiritual, essa evolução, o qual nós viemos aqui. Nós reencarnamos para isso. Nós reencarnamos para que a gente possa evoluir espiritualmente. Por quê? Não materialmente, muitos vão se perguntar, porque tudo que for de matéria nós vamos deixar aqui. Tudo que nós temos nós vamos deixar, e o que nós somos nós vamos levar. Então precisamos evoluir a nossa essência espiritual. E o estudo ajuda a gente. A esse esclarecimento. O estudo nos ajuda. A ter esse esclarecimento necessário de como conduzir, como pensar, raciocinar, como entender esse mecanismo da vida, Célia. Esse nascer, viver, morrer, sem que a gente tenha essas decepções que muitas das vezes nos acometemos, né? Por perdas de coisas, de pessoas, que a gente entenda esse processo da vida, esse processo do crescimento, que essa doutrina vem nos explicar. Até nesse capítulo que nós estamos, né, Nivaldo, o esquecimento do passado, quantos esclarecimentos nós temos aí. Tendo. Quantas perguntas já nos fizemos, por quê? Por quê? Mas se... Então, vamos fazer a nossa prece para que a gente possa dar continuidade, então, ao nosso estudo. Vamos agradecer a Deus, mais uma vez, agradecer a Jesus, a permissão, a Maria Santíssima, aos nossos patronos de nossa casa, ao MAP, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, e a esses espíritos, coordenadores desse estudo, os verdadeiros coordenadores desse estudo, que permitem que eu e a Célia estejamos aqui, tendo não prazer, mas tendo a gratidão de estarmos aqui, fazendo junto com vocês o estudo desse livro tão importante para nós. Que tenhamos então uma noite abençoada, uma noite que nós possamos ser intuídos, inspirados, e que possamos ter, assim como nós, vocês também, um entendimento necessário sobre cada item aqui falado, para que possamos trazer sempre para as nossas vidas diárias. Isso é que é o mais importante. Graças a Deus. Graças a Deus. Fazemos sempre, né, Célia, uma reflexão. Tem a nossa Vamos reflexão. fazer hoje, vamos ler um texto que vamos pedir para o Celso colocar na tela para vocês. E vamos ler junto essa reflexão que diz assim: como culpar o vento pela desordem feita, se fui eu quem deixei a janela aberta? Perfeito, é uma né? reflexão, né, Célia, que a gente precisa trazer dentro disso tudo que a gente sempre fala aqui. Muitas das vezes nós culpamos os outros pelas nossas... Nós temos essa mania. Tendência, né? De culpar o outro pelos nossos fracassos, pelos nossos insucessos. Pelas decisões que nós tomamos. Sempre é o outro. E aqui nessa reflexão, né, Nivaldo, a gente vai culpar o vento. A janela aberta foi eu que deixei. Se eu tivesse feito a minha parte, o vento não teria
causado o estrago que ele causou. Então, é uma reflexão para que a gente possa, não mais, a partir de hoje, identificar a culpa, o erro no outro. E que a gente também não queira, com relação a isso, corrigir o outro. Vamos nos corrigir, vamos nos acertar. Vamos nós fecharmos as nossas trancas, as nossas janelas, para que a gente não deixe que entre esse vento indesejado. Né? Porque a gente precisa, né, Nivaldo, com urgência, abolirmos da nossa vida a justificativa do outro. A justificativa tem que ser sempre: eu deixei de fazer, eu fui omisso, eu. Porque somos nós, ninguém. Eu posso ouvir opiniões diversas. Mas o ato é meu. Eu escolhi fazer determinada coisa. Ah, mas fulano falou. O que fulano falou é problema do fulano. Eu acatei. A morada, eu permiti que se fizesse em mim. Que entrasse em você. Entende? Então a janela aberta fui eu que a gente não fique buscando resposta no outro pelos nossos erros. Essa é que é a grande questão. E aí nós vamos para a questão 395. Nós estamos, então, no programa 85, né, Nivaldo? 85, sério. Daqui a pouco chegamos ao programa 100, vamos ter bolinho aqui. É verdade. E vamos continuar falando, né, Célia, sobre esquecimento do passado. Né? Aí na questão 395, Kardec pergunta: podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? Algumas revelações, Kardec está perguntando, olha só. O que nós, no programa passado, no esclarecimento de Kardec, e está dentro do capítulo o esquecimento do passado, na explicação de Kardec, ele afirma assim: tudo o que Deus fez é bem feito. Perfeitamente. E não nos cabe criticar suas obras. Kardec nos diz isso. E na questão 395 ele pergunta: podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? Se tem o véu do esquecimento... Algumas, né? Ele não fala todas, né? E aí, vamos lembrar do véu do esquecimento, e tudo que Deus faz é bem feito. Tudo que Deus fez e faz é bem feito. É bom e é justo, né? É bom, é justo, é o que nós necessitamos e é o que nos basta. E a espiritualidade nos responde. Nem sempre. Então, podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? Nem sempre. Contudo, muitas pessoas sabem o que foram e o que faziam. Se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam extraordinárias revelações sobre seu passado. Se lhe fosse permitido. A gente leu no livro da Ivone Pereira. Exato. Ela lembrava de coisas do passado. Tem Ivone no livro Devassando o Infinito, né? Devassando o Invisível. O Invisível. Ela fala. Mas o que é permitido. É verdade. A gente não pode... ela tinha permissão para falar. O que ela tinha permissão. Ela tinha permissão para falar. Se lhes fosse permitido. E a Ivone tinha permissão para falar até alguma coisa. Célia, e outro detalhe importante, ela só tinha
essas lembranças, essas revelações, porque eles sabiam que ela ia respeitar o limite do que ela podia falar. E aquilo era necessário para ela. Era necessário para ela. Para aquela encarnação. E para que ela trouxesse também para nós. Eu estou lembrando aqui de outro detalhe, né, Célia? O próprio Kardec, Allan Kardec, teve esse nome. Lá atrás, né? Ele adotou o nome, né, o pseudônimo de Allan Kardec, porque o nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então ele, quando começa a escrever essa codificação, ele adota o nome de Allan Kardec, que foi um nome dele de encarnação passada. Porque ele teve essa informação do que ele foi em vidas passadas. Ele foi um druida, né? Em que ele tinha o nome de Allan Kardec. Então ele adota esse nome. Então a gente vê que são casos assim, Ivone Pereira, Allan Kardec. Aí a gente fica alucinadamente querendo saber o que nós temos atrás de teorias de vida passadas. Perfeito. E a gente EVP, tem que entender né? que, vamos procurar, vamos procurar saber o que eu fui. Mas a gente nesses detalhes, né, Célia, a gente não quer saber. A gente não quer ter uma notícia de que a gente foi uma má pessoa. Não. A gente quer aquela notícia de que nós fomos uma rainha, grande, um rei, um sheik, um faraó em vidas passadas. A gente não quer saber que a gente fez. Olha, você cometeu todos esses impropérios. A gente não quer saber disso. A gente quer notícias boas. E muitas das vezes, infelizmente, a gente precisa ficar assim atento, né, Célia? Porque as pessoas que possam querer nos trazer essas informações, vai nos trazer informações que vai querer nos agradar. É claro, a gente Então, que a gente verifique a necessidade, a importância de querermos saber ou não da nossa vida passada, se isso vai nos contribuir para alguma coisa nessa vida atual. É claro, né, Nivaldo, que tem casos médicos. Sim. Que é importante, que é necessário que se tome conhecimento de determinado fato para solucionar um outro problema. E a gente não pode esquecer nunca que tudo é com a permissão de Deus. Que nada, nós não fazemos nada, ninguém pode fazer nada que não seja consentido. Então, algumas pessoas, podemos ter algumas revelações. Sim. Aí Kardec, a espiritualidade nos diz que nem sempre, em determinados casos, sim. Em determinadas pessoas, sim. Com um propósito útil. Sim. Perfeitamente. Fora isso, não vai ter. A questão 396, Célia. A 396, Kardec continua, né? E agora ele pergunta assim: algumas pessoas julgam ter uma vaga lembrança de um passado desconhecido, que a elas se apresenta como uma imagem fugidia de um sonho que em vão tentam reter. Não será apenas uma ilusão? Sabe, aquelas pessoas que tem aquela assim, puxa vida, a gente tem notícia, né? Isso é muito comum até nas crianças, né, Célia, em que ainda a parte espiritual ainda não está tão ligada ainda, né? É muito comum a gente perceber, existem alguns livros, inclusive, que falam sobre casos comprovados de reencarnações, e que normalmente são todos com crianças que lembraram que lutaram na Segunda Guerra Mundial, foi um piloto de caça que foi abatido. Tem casos assim, se vocês procurarem, há um livro que traz uma série de casos que foram estudados, foram comprovadamente certificados do que essas crianças diziam da comprovação do que elas diziam, né? Mas o fato é que em algumas pessoas a gente tem essa lembrança realmente, tem essa lembrança do que foi em vidas passadas, né? E aí Kardec pergunta se isso será que não é apenas uma ilusão?
poxa vida, foi assim uma intuição, e eles respondem, algumas vezes real, mas frequentemente também é uma ilusão, contra a qual é preciso se resguardar, pois pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada. Então, a gente precisa ter assim, ser ponderado nesses casos, né? Em que os nossos filhos, os nossos amigos, ou que alguém tenha assim um insight de dizer, eu acho que eu fui fulano em outras vidas, eu fui isso ou aquilo, que a gente seja ponderado. Não vamos discordar ou achar que não, mas também não vamos de imediato, né? Vamos ser ponderados. Se for algo, Célia, que seja útil, vamos aproveitar. Se nada tiver a contribuir, ok, vamos ficar com essa informação e vamos guardá-la, né? Não vamos divulgar, que não vai haver nenhuma necessidade disso. A razão, o equilíbrio, eles têm sempre que estar presente nessas análises, nessas ponderações, para que a gente não tenha exatamente essa ilusão. Porque pode ser uma imaginação superexcitada, como diz aqui. Como diz eles nos respondem, né? Aí é 397. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa. Então, na existência corpórea, de natureza mais elevada do que a nossa, ou seja, em mundos... Planetas mais evoluídos. A lembrança das existências anteriores é mais precisa, lembram com mais clareza? Com certeza. E eles nos respondem, sim. À medida que o corpo se torna menos material, o homem recorda melhor. E aí a gente lembra, né, Nivaldo, que nós já lemos. Nós já tem perguntas relacionadas com isso. Porque no mundo espiritual, nossos sentidos, nossas sensações são mais aguçadas. Abrangentes. Mais aguçadas, mais abrangentes. Então, quanto menos material é o nosso corpo físico, mais recordação, uma visão maior nós vamos ter. Mais sensibilidade nós teremos, isso, né? Ou seja, menos material, menos matéria, mais espírito, então mais lembrança. Então, repetindo a resposta da espiritualidade, sim. À medida que o corpo se torna menos material, o homem recorda melhor. A lembrança do passado é mais clara para os que habitam os mundos de ordem superior. A lembrança do passado é mais clara. É mais clara. Por isso eles entendem a gente. Por isso eles se sentem felizes em nos ajudar, porque eles foram ajudados também. Também receberam mãos os ajudando nessa subida. Sério, então eles agora retribuem. A gente faz parte exatamente do que nós falamos aqui, dessa corrente, né? Eles aqui nos dando a mão, nos ajudando, e a gente aqui também. Não vamos esquecer que nós temos que estender as nossas mãos para o lado ou para trás, para também puxar aquele irmão de caminhada que está precisando de ajuda. E aqui a gente tem... assim que nós vamos evoluir. A gente tem falado muito aqui em mundos superiores ao nosso, em mundos... Então, quando a gente pensa que o nosso mundo é o pior. Não é. Não. Nós já evoluímos. Existem irmãos a quem nós precisamos, assim como nós recebemos mãos que nos içam,
planetas também. Mais atrasados que o nosso, né? Planetas ainda primitivos, como nós já fomos. Mas, e não falando em planeta, falando aqui no nosso planeta, espíritos que estão aqui nos dando a mão, mas que nós também temos que dar a mão para eles que estão aqui. Precisando de um pouco mais de ajuda, que a gente não tenha esse olhar de crítica, que a gente estenda as mãos. E a questão... Aí a 398, ela se desdobra na letra A. Sim. A 390 você não leu, você leu a 397. Eu li a 390... Ah, tá. A 398. Vou ler agora a 398. Sendo as tendências instintivas do homem uma reminiscência de seu passado, então as tendências instintivas, nosso instinto, né, Célia? Isso. A gente até pensa, puxa, mas o instinto dessa pessoa, ele, né, tende àquela prática, né, são as tendências instintivas do homem. Segue-se que, pelo estudo dessas tendências, ele pode conhecer as faltas que cometeu? Né? De acordo com as minhas tendências, a gente faz eu posso tudo ter uma ideia corrigir, do que... para corrigir aquela pessoa, mas ela tem aquela tendência, ela não se corrige e ela continua a praticar. Será que a gente tem como conhecer as faltas que ela cometeu por essas tendências dela? E eles nos respondem, até certo ponto, sim. Mas é preciso levar em conta a melhora que pôde operar-se no espírito e as resoluções que tomou no instante errante, no estado errante. Quando estava lá em cima, né, ele fez toda uma reciclagem e uma nova programação para reencarnar. A existência atual pode ser muito melhor do que a precedente. Então, embora ele tenha hoje essas tendências, né, a gente tem que entender que hoje ele está numa versão que é muito melhor do que na vida passada. Agora, ele melhorou. Essas tendências... Mas vai dizer para nós elas têm que ser... Elas vão precisar serem trabalhadas, porque não é porque ele tem aquela tendência do roubo, por exemplo, de furtar, que isso não tenha que ser trabalhado. Nós temos um exemplo que a nossa coordenadora do Evangelho deu, daquela criancinha que habilmente ela vai lá, mexe na bolsa, né, daquela visita que a gente recebe. Ela tem uma habilidade, isso aí é algo... É uma tendência, né? Que tem que despertar em quem convive, porque tem que ser trabalhado, né? Não é porque tem aquela tendência que vamos deixar desenvolver, né? É aquele filho, aquele neto que trouxe uma borrachinha, um lápis que seja, do coleguinha, e é diferente, e que ele disse, eu achei. Porque a gente precisa corrigir nessa época. Porque nessa resposta, Nivaldo, que a espiritualidade nos dá, ela diz assim, a existência atual pode ser melhor do que a precedente. Sim. Por que ela pode ser melhor? Exatamente por essa constatação. Possibilidade, né? da correção, então, né? Do ajuste. Possibilidade do ajuste. E aí vamos para 398A. Isso. 398A, Kardec ainda pergunta, poderá ser pior? Isto é, o homem pode cometer numa existência faltas que não cometeu na existência precedente? Cometer faltas piores? E ele vai responder, eles vão responder para nós, né? Isto depende do seu adiantamento. Se não souber resistir às provações, pode ser arrastado a novas faltas
que são as consequências da posição que escolheu. Geralmente, porém, estas faltas denotam muito mais um estado estacionário do que um estado retrógrado, pois o espírito pode se adiantar ou estacionar, mas não retrocede. Então, é possível sim esse espírito que encarnou ter uma procedência, cometer faltas piores do que ele cometeu em vidas passadas. Ele veio com uma programação de melhora, mas ele não cumpriu, porque nós temos o livre-arbítrio. E como a espiritualidade fala, depende do seu adiantamento. Nós temos o livre-arbítrio, depende do seu adiantamento. Agora, neste caso, o espírito vai retrogradar? Não. É o que eles dizem para nós, ele vai ficar estacionado. Ele não vai avançar. É claro que ele acumula mais dívida. Acumulou mais dívida. Mas ele não vai retroceder naquela tabela de classificação. O estado evolutivo dele, não vai retroceder, ele não vai se inferiorizar. Ou seja, Célia, aquela criança que estava lá na terceira série, que não aprendeu nada da terceira série, ela não vai para a quarta, mas ela também não vai descer para a segunda. Ela vai repetir a terceira. É assim, né? Nós temos, né, Nivaldo, me veio aqui o Alcione, né, quando ela resolveu pediu, né, implorou para reencarnar, né, e um espírito muito elevado, né, mas era por amor, um amor dela que estava aqui. E aí foi dito a ela que vício e virtude não se coadunam, que ela podia falhar. Perfeitamente. Mas ainda assim ela... pode falar até um pouco sobre esse livro, né, Célia? Para que o título de quem para que as pessoas que queiram, né? Alcione é um livro de Chico. Chico e... Emmanuel? Não lembro. Eu também não lembro. Mas programa que vem a gente traz para vocês com esclarecimento melhor. Com esse esclarecimento. É Chico. Eu acho que é Emmanuel, sim. Então ela é alertada. O espírito que nos traz essa história da Alcione foi Emmanuel, que era o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier. Chico, e né? Conta a história de Alcione, que era um espírito. Como é o nome do livro? Tá. Alcione mesmo. Não lembro. Ela é um espírito que está num grau evolutivo muito grande, mas que ela tem um amor muito grande por um outro espírito. Vilanil, né? Que está decaído. E ela vem, ela pede, ela clama, porque ela já não tinha mais a necessidade de reencarnar. Ela tem que pedir. Né? E é concedido para ela que ela reencarne novamente para tentar ajudá-lo por amor, mas ela é alertada que nesse mergulho na carne ela poderia falhar e se comprometer. Que aí é quando esse espírito, né, que orienta ela diz que vício e virtude não se coadunam, né? Então é só para ilustrar essa pergunta que é feita por Kardec. Então, pode cometer faltas? Pode. Mas sempre vai depender do adiantamento do espírito. Desse espírito. A 399. Sendo as vicissitudes da vida corpórea expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas para o futuro, segue-se que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir o gênero da existência anterior
Veja bem que nesse capítulo, o esquecimento do passado, Kardec abrange está sempre falando. A gente pode recordar do passado, a gente então pelas vicissitudes, as vicissitudes, esses reveses que a vida nos apresentam, né? Essa gangorra que a gente vive, esses sobressaltos. Então, as vicissitudes da vida corpórea são expiações de faltas do passado e, ao mesmo tempo, prova para o futuro. Segue-se que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir o gênero da existência anterior. Será que a gente pode, né, Célia, deduzir pelo que nós estamos passando hoje, o nosso grau de provação de vida das outras encarnações, né, das encarnações anteriores, pelo tipo de vida que nós temos hoje, é o que ele nos pergunta aqui, né? Segue-se que, pela natureza dessas vicissitudes, né, atual, se possa deduzir o gênero de existência anterior. Porque a gente sabe que estamos aqui para resgatar faltas passadas. Dívidas, né, comprometimentos passados. Então, o que eu estou passando hoje, é isso que Kardec está perguntando. E eles nos respondem muito frequentemente, pois cada um é punido naquilo que pecou. É o que nós falamos. É a justiça de Deus. Então, o que eu fiz, que foi de encontro, que foi contra as leis divinas, isso aí é dívida minha. O que é o pecado? É exatamente isso. É fazer, ser contra as leis de Deus. Todas as vezes em que a gente é contra essas leis, todas as vezes em que nós procedemos contra elas, pecamos. Perfeitamente. Muito frequentemente, pois cada um é punido naquilo que pecou. Entretanto, não se deve tirar daí uma regra absoluta. Perfeito. As tendências instintivas são um indício mais seguro, pois as provas por que passa o espírito, tanto se referem ao futuro quanto ao passado. Então, essa tendência instintiva que nós temos é o que tem que... É isso que nos dá segurança. Porque a gente sabe que nós estamos hoje colhendo o que plantamos ontem. E estamos plantando hoje o que vamos colher amanhã. O que vamos colher amanhã. Então, se hoje está muito difícil, se hoje está assim muito pesado, a gente... Como é que a gente quer que seja amanhã igual a hoje? Então, estamos fazendo o que temos que fazer. Queremos alguma coisa melhor? Temos que modificar. E quando ele diz aqui para nós, né, Célia, que todavia não se deve fazer disto uma regra absoluta, não. É porque a gente sabe que o que Paulo nos disse, né, o amor cobre a multidão dos pecados. Então, se nós cometemos equívocos em vidas passadas, nós não precisamos sofrer esses equívocos. Exatamente aquele equívoco. Aquele equívoco. Eu posso vir hoje para fazer contar uma história diferente. Então, por exemplo, se nós assassinamos muitas pessoas no passado, nós não precisamos voltar nessa para sermos assassinados.
Nós podemos voltar para cuidar de pessoas mutiladas. Então, eu estou pagando com amor. É isso que a gente tem que ter. Então, nem sempre a gente pode, pelo que a pessoa está passando, deduzir o que foi da vida passada. Porque muitas das vezes, sempre, nós vamos buscar compensações que a gente possa pagar com amor tudo aquilo que nós fizemos de errado no passado. Então, quando a espiritualidade nos diz que as provas por que passa o espírito tanto se refere ao futuro quanto ao passado, é exatamente isso que é das nossas dívidas, isso que Nivaldo falou, das nossas dívidas. Eu tenho um resgate a fazer em relação aos meus atos de assassinatos na encarnação passada. Então, hoje, eu estou aqui e eu vou cuidar de mutilados, eu vou ser médico, eu vou trabalhar numa ONG, eu vou auxiliar os necessitados de alguma maneira. É esse amor que vai cobrir a multidão de pecados. Ou eu posso ficar aqui, como diz o Evangelho, o bem e o mal sofrer, ou eu posso ficar achando que essas vicissitudes da vida, vida, azar, por que isso está comigo? E a minha dívida está aí para ser paga. E não plantar. Não vamos escolher na vida futura. Né? Então, tanto no que se refere ao futuro quanto ao passado. E aí tem uma nota grande de Kardec, né, que vai encerrar o capítulo, mas vamos dar início, não vai dar tempo de chegar ao final. Provavelmente não vai dar tempo, mas vamos dar início a essa nota. Então Kardec nos diz: chegando o termo marcado pela providência para a sua vida na erraticidade, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. Isto é, o gênero de existência que julga mais apropriado a fornecer-lhe os meios de adiantar-se. E tais provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar. Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem de recomeçar. Vamos lembrar daquele capítulo, isso, né, que nós estudamos? A volta ao mundo espiritual. Perfeito. E a vinda do mundo espiritual. O tipo de provas. E aí eu lembro até que nós tem uma pergunta que Kardec fez, que então vai escolher provas amenas, provas, isso, né? Não, E eles nos dizem que não é bem assim. Porque quando a gente chega ao mundo espiritual, a gente passa a enxergar e ver as coisas, né, Célia, com mais clareza. Mais clareza, com exatidão. Mais justo. Tiramos esse véu que a carne nos traz, né? Porque aqui a gente engana tudo. A gente engana os sentimentos, a gente engana os pensamentos. E no mundo espiritual não é assim. E é por isso que a gente, né, Célia, quando estamos lá, como eles dizem aqui, né, ao desencarnarmos, nós vamos então rever tudo que nós fizemos, vamos passar por aquele departamento do esclarecimento, para depois irmos para a reencarnação, e a gente vai ver tudo que nós precisamos corrigir. E uma coisa, E aí a gente muitas das vezes pede um fardo pesado, né? Eu quero corrigir tudo. Sabe aquele aluno que vai escolher as matérias para fazer? Eu quero fazer todas, e depois não consegue dar conta. Então a gente também é assim no mundo espiritual. Nós queremos resolver tudo, porque a nossa vontade
O nosso entendimento lá é de querer evoluir, de querer crescer. Então, vamos consertar logo tudo de uma vez só. É porque quando isso que a gente aqui, encarnados, não damos muita atenção para essa coisa chamada consciência. No mundo espiritual, ela grita. Como a gente não tem esse corpo físico para nos escondermos, ela grita, ela berra fica com a gente. Totalmente aparente. E a gente quer resolver aquilo. Só relembrando, né, Célia? No mundo espiritual, nós já falamos aqui, os nossos pensamentos ficam expostos. O que nós pensamos, todos os espíritos evoluídos sabem o que nós estamos pensando. Então, não adianta aqui, eu posso estar agradando a Célia e aqui eu estou pensando uma série de coisas contra ela. No mundo espiritual, não. Isso não acontece. A Célia vai saber. O que você está pensando isso de mim? Por que você está pensando isso? André Luiz nos traz nos livros dele, né? Quantas vezes ele está naquelas missões lá com... e aí ele pensa alguma coisa, o coordenador espiritual dele já responde para ele. Porque ele já viu que o André Luiz estava com dúvida com relação àquele assunto. Então, isso acontece no mundo espiritual. Aqui não, aqui a gente engana, como a Célia diz, mas lá nós não vamos enganar. E a nossa consciência, ela, como eu disse, ela grita. Ela a gente não... Eu já mencionei isso aqui em outros programas nossos. Eu posso enganar ao mundo todo. Eu posso enganar vocês, eu posso enganar o universo. Mas a mim, eu não consigo me enganar. Eu não, por mais que eu queira, a mim eu não vou conseguir enganar. E assim é no mundo espiritual. E quando nós chegarmos a esse ponto de vermos os nossos atos, a gente vai ficar aqui horrorizado. Como eu fui capaz de fazer aquilo? Como eu fui capaz de não impedir aquilo? É verdade. E aí, eu vou desejo de eu vou querer voltar para fazer diferente. É assim que acontece. E... Por isso é que a gente diz, né, Célia? Muita gente diz assim, mas eu não pedi para nascer. Pediu, não, implorou. E a gente diz sempre, né, não pediu, implorou. Porque é o nosso sentimento, quando caímos em si, no mundo espiritual, é realmente de implorar para que a gente tenha uma nova oportunidade que o Pai nos dá para nos reajustarmos com as leis divinas. E é o que a Kardec nos diz aqui, essas provas, por mais difíceis que elas sejam, se a gente triunfa, nós vamos nos elevar. É dívida quitada. Se a gente sucumbe, a gente vai ter que refazer. Vai ter que recomeçar de novo. Repetir o ano, né? Repetir o ano. É o bem e o mal sofrer. Perfeitamente. Está lá no Evangelho. Célia, estamos chegando ao final. Nós vamos ter que dar continuidade a essa questão no nosso próximo encontro, na próxima semana. A gente volta à nota de Kardec, porque nós lemos um parágrafo só. Célia, então a gente volta aqui na notinha de Kardec, no programa que vem, agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês, agradecendo a esses amigos espirituais, agradecendo ao nosso Mestre Jesus e, acima de tudo, ao nosso Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, de estarmos aqui bebendo desses ensinamentos. E mais uma vez, Mestre Jesus, eu te peço, nós te pedimos que possamos assimilar esses conhecimentos, que possamos, Mestre, trazer para o nosso dia a dia, colocar em prática esses ensinamentos, para que possamos
nos tornarmos. Não temos pressa, nós sabemos que nosso Pai também não tem pressa. Não, nosso Pai não tem pressa, mestre. Nós temos que ter pressa. Pressa em entendermos, em assimilarmos esses conhecimentos. Pressa em nos tornarmos seres melhores. Pressa, Mestre Jesus, de alcançarmos, de chegarmos, de percorrermos esse caminho de volta ao nosso Pai. Te agradecemos, Mestre, e te pedimos que a tua luz, a luz da nossa Mãe Maria, o manto da nossa Mãe Maria nos envolva sempre. Graças a Deus. Graças a Deus.